launch team wishes you good luck and Godspeed. 3 minutes, 25 seconds and counting. We're still go at this time. We'll be coming up in the automatic sequence about 10 or 15 seconds from this time. All still go at this time. Minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, Em 1977, a NASA enviou 2 sondas ao espaço, a Voyager 1 e Voyager 2. Na época, ambas tinham a missão de fotografar alguns planetas do nosso sistema, mas após isso, elas continuam viajando e coletando dados para a agência espacial. Além de todo o equipamento das sondas, os responsáveis pelo projeto também colocaram 2 espécies de discos de vinil que continham os sons e imagens que eles consideravam uma representação da vida na Terra. Se esses discos vão chegar a ter uma civilização inteligente, capaz de reproduzi-los, nós não sabemos. Mas o que importa é o que está por trás, ou melhor, o que está dentro deles. Eu imagino que 2 perguntas nortearam a escolha dos conteúdos desses discos. Como descrever a experiência da vida na Terra com imagens e sons? Como criar uma mensagem que continue relevante apesar do tempo? Depois de refletir bastante, eu acho que eu descobri a resposta. O desafio de criar um conteúdo para o futuro não é fácil. Só a premissa dos 10 anos à frente já torna qualquer recurso que eu use obsoleto. Mas para além da estética, minha intenção é criar o que eu chamo de uma mensagem à prova de 10 anos. Isso significa ter de criar algo que seja relevante tanto hoje quanto no futuro. Significa criar uma cápsula do tempo, que não se torne vulgar nem mesmo ultrapassada da próxima vez que eu abrir. Eu entendi que o julgamento ou a vergonha que surge quando olhamos para um retrato antigo acontece porque nos dividimos entre 3 versões: o eu do futuro, do presente e do passado. Quando eu percebi que as versões do passado e do futuro não existem, porque só o presente existe, eu também entendi que ao invés de 2 versões, são milhares de mudanças pequenas que, com o tempo, vão criar a diferença que vemos nos retratos. A partir daí, eu tentei entender o que sempre teria em comum comigo mesmo, independente de época. O que não vai me envergonhar, e espero concordar quando rever. Pensando 10 anos à frente, eu imagino que contar sobre minhas metas ou minha rotina atual pode não significar muito. Então, além disso, o que sobra são os meus aprendizados. E isso é temporal. É isso que precisa estar na carta para 2030. É fato que todos sempre vão lembrar do ano de 2020, da pandemia e de tudo isso. Mas como eu disse, no final, a informação que vale são as minhas lições nesse ano. Então, deixando o momento histórico um pouco de lado, vamos ao que eu aprendi. O primeiro ensinamento de 2020 foi sobre escolhas. Pela primeira vez, eu pude verdadeiramente escolher. Não sobre o que eu queria comer, o que ganhar de presente, mas onde eu iria viver, o que eu faria e como ia fazer. Quando podemos escolher para onde ir, até a inércia tem um gosto bom. Com isso, eu finalmente entendi aquela frase que associa uma escolha a uma renúncia. Tive que observar as consequências de cada decisão que tomei. E no caso das consequências negativas, tive que relembrar o porquê que justifica os caminhos que eu escolhi. Quando estamos em quarentena por meses,
não tem como não se conhecer melhor física e mentalmente. Desde o crescimento das unhas e cabelo, passando pelo que te faz bem e o que não faz, até as manias mais escondidas. Tudo isso fica muito mais nítido quando por vezes estamos dias com pouco ou nenhum contato social. Esse cenário não costuma ser positivo para a saúde mental e de jeito nenhum eu quero romantizar a quarentena aqui, mas sim dizer que me conhecer melhor foi uma das muitas consequências desse período. Também comecei a sentir, descobrir e entender melhor os meus medos. A vida adulta é repleta deles, e esse é um processo que eu imagino que ainda vai continuar por algum tempo. Um a um, esse ano foi me apresentando desafios que despertavam medos que eu nem sequer conhecia. Foram muitos medos. Se sobrevivi, ganhei consciência e estou tentando diminuir a influência deles na minha vida, então acho válido por mais esse aprendizado aqui. Nesse ano eu comecei a tentar acalmar minha mente e a vontade que eu tenho de fazer tudo para ontem. O longo prazo é um lugar comum na vida adulta, já que nossas metas vão ficando cada vez mais ambiciosas, enquanto o tempo jamais se curva às nossas expectativas. Sem entender isso, às vezes eu sinto que o amanhã parece ser bem mais interessante que o hoje. Mas nesse ano eu percebi que ao tentar pular alguns degraus, posso cair e voltar para o início da escada. Depois de perder a noção do tempo, de viver dias iguais ou diferentes dentro do mesmo quarto, eu notei que ainda que eu quisesse o fim da pandemia, isso não depende apenas de mim e está alheio a qualquer planejamento que eu tente executar. Essa aceitação, que de certa forma todos tiveram que desenvolver em algum momento de 2020, nos faz entender o ritmo das coisas, nos faz respeitar o tempo. Autoconhecimento, escolhas, medos, ritmo. Se até a memória não é tão importante quanto os aprendizados que vêm com ela, então eu sei que em 2020 esse é o melhor registro que eu poderia criar. Admito que pensei muito sobre escrever minhas expectativas para o futuro, mas cheguei à conclusão que não é justo tentar dizer ou cobrar tudo o que eu queria que acontecesse. Se eu ainda não enfrentei os desafios dessa próxima década, como posso me cobrar? Quando imagino que poderia esperar de mim mesmo no futuro, depois de todas as expectativas materiais, eu me lembro de um trecho de uma música que diz: "Meu medo não é perder o que eu ganhei, é perder o que eu já tinha antes de eu começar." Assim como eu firmo aqui o compromisso de reabrir essa mensagem daqui a 10 anos, se existisse um Lucas do futuro, eu gostaria de firmar apenas um compromisso com ele: continuar evoluindo e não esquecer nenhuma das 4 lições dessa carta.